Bom, e esse desastre, para evitar que ele aconteça, nós estamos aqui exatamente abrindo espaço para conversar com empresários, com a classe política e também com os trabalhadores. Por isso nós estamos recebendo aqui o Rodrigo Carvelo, presidente da Força Sindical aqui de Goiás. Rodrigo, boa tarde a você. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui. Representando os políticos também, senador Ronaldo Caiado, boa tarde ao senhor, obrigado. Boa tarde a todos os telespectadores. E o presidente da ADIAL Brasil, José Alves, que está aqui com a gente nessa luta há muito tempo, né, presidente? Boa tarde ao senhor. Muito boa tarde a todos, muito obrigado. E acho que é uma oportunidade de nós estarmos levando para a população um esclarecimento de o que está por trás de todo esse imbróglio. O que está por trás de tudo? Olha, na prática, quem tem poder de expressão no país, certo, tem lá, no nosso ponto de vista, certo, uma obsessão por mudar o sistema tributário do Brasil, de ICMS, a relação entre os estados, para IVA, certo? Só que... Seria o imposto por valor agregado, né? Exatamente. Mesmo que o ICMS seja uma organização, uma estrutura tributária que somente o Brasil a adota, nós sempre temos a definir o seguinte: não é porque nós temos uma Maria brasileira que ela é uma Maria inadequada, certo? Ou seja, nós temos que valorizar a nossa organização, que ela vem sendo atuada desde 1966, se não me falha a memória, tá? E os estados estão organizados em torno dela, os municípios em termos também, certo? Temos um sistema de arrecadação e mudar tudo isso custa muito caro, tá? Não é algo muito simples. Por outro lado, os governadores acabaram idealizando um modelo de prática de incentivos fiscais que ancoram os programas de desenvolvimento regional, certo? Em cima do ICMS, em cima daquilo que é da arrecadação de cada um dos próprios estados. Diante disso, que prejuízos, então, essa reforma traria, essa unificação para Goiás, por exemplo? Porque o que eles querem mudar, na realidade, eles querem matar o ICMS por etapa. O que a gente sabe da cabeça dos mentores do governo reduz a alíquota interestadual, provoca um trauma nos estados de arrecadação, certo? E faz com que os estados peçam para mudar para o IVA, para fazer uma mudança de choque. E nós perderíamos não só a arrecadação, mas todos os ganhos que nós vimos realizando de trazer a industrialização para o nosso estado, e nós podemos dizer que isso é no norte, no nordeste, centro-oeste da mesma forma, tá? E essa perda da industrialização está atrás de tudo isso o trabalhador. Pois é, eu quero ouvir o senador Ronaldo Caiado para saber o que está tramitando lá, mas o trabalhador de casa deve estar perguntando, Rodrigo, o que isso pode afetar a minha vida, o meu trabalho, o que pode? Eu sou funcionário da Mitsubishi em Catalão desde o ano 2000. A Mitsubishi está em Catalão e o mercado consumidor dela é no sul e no sudeste. Ela está a 900 quilômetros. Por que ela veio para cá? Ela veio pelos incentivos fiscais. Se não? Com todo o incentivo que ela tem, que ela deixa de pagar, ela corresponde a 51% da renda do meu município. Então, para nós é importante, ela gera 3 mil empregos. E ela está em Catalão por esse motivo, senão ela ficava em São Paulo. Ou então, pode ir embora se houver essa mudança? Pode ir embora, e aqui o nosso estado tem 3 montadoras, tem a Suzuki, tem a Hyundai, tem a Mitsubishi em Catalão, tem um polo farmoquímico, que é um dos maiores do Brasil, de remédio genérico na cidade de Anápolis. Então, os trabalhadores estão com medo. Está um momento difícil agora, mas essa questão de ICMS que já vem arrastando desde antes, nós estamos preocupados, que o maior patrimônio é o emprego. E o capital, ele não tem pátria, ele não tem estado. Então ele vai para onde ele tiver mais lucro. O emprego tem, né? Senador Ronaldo Caiado, como é que o senhor está vendo isso? Como que as coisas estão tramitando lá no Congresso Nacional? Bom, é preocupante. É preocupante porque está tramitando uma velocidade ímpar. Nós jamais assistimos a algo parecido. Ou seja, o governo não se contenta com os problemas que ele tem no cenário nacional, que são gravíssimos. Ou seja, um governo desgovernado, nós temos a total falta de credibilidade do ministro da Fazenda, nós temos uma taxa de desemprego que o Brasil jamais assistiu, um processo inflacionário, denúncias de corrupção a todo momento. Quer dizer, que ao invés de nós termos agora uma política que viesse pelo menos dar tranquilidade na área econômica, que pudesse pelo menos dar condições para que os empresários investissem e pudessem absorver a demanda de emprego, nós estamos criando algo impressionante, olha. Ele está querendo contaminar agora, o governo quer contaminar os estados, priorizando uma discussão de ICMS neste momento de crise. Ora, se o governo federal está comprometido,
Ele que acha a solução dos problemas, mas não tente atingir os estados também. Que amanhã nós vamos transformar todos estados igual o Rio Grande do Sul, sem total capacidade de pagamento. Essa história de guerra fiscal é uma falácia, senador? Como? Essa história de guerra fiscal é uma falácia? Isso, sem dúvida nenhuma, isso é uma maneira de tentar denegrir a imagem de incentivos fiscais. Tá certo? Você pode colocar muito bem a competitividade por incentivo. Isso está previsto na Constituição. Quando você tem regiões desiguais no país, você cria uma condição, tá certo? Ou de incentivo ou tributária, para que ela possa ser beneficiada. Agora eu lhe pergunto, por que o IPI, isenção do IPI para toda a linha branca e montadora de São Paulo não é guerra fiscal? Por que ao mesmo tempo, quando nós temos hoje 82% do investimento do BNDES, hoje são mais de 500 bilhões de reais, 82% no sul e sudeste do Brasil, não é também guerra fiscal? Quer dizer, eles vão se preocupar exatamente com 15% de mercadoria circulando no Brasil, neste momento em que o país está de pé na cabeça. Senador? De uma situação totalmente instável. Agora, veja bem, Rodrigo, eles agora priorizaram votar agora para vir no incentivo fiscais, o que vocês mostraram dessa unificação, eles vieram com a tese agora de cortina de fumaça. Ou seja, vamos repatriar dinheiro de brasileiros que estão no exterior. Mas quanto é? Ninguém sabe o que é. Veja bem, tudo ficção, tá certo? Tudo factoide. Mas o que o governo quer com isso? O governo quer com isso uma coisa só, ele quer buscar para o caixa dele. Ele quer fazer superávit primário. Mais ainda? Agora ele desenha, veja bem a maldade, ele desenha que metade dessa multa ele vai repassar para os estados. Como se nós fôssemos bobos, se nós não conhecêssemos o regimento do Congresso Nacional. Ora, para se dar incentivo tributário, você tem que mudar a Constituição brasileira. Para alterar o ICMS, você basta mudar a legislação ordinária, coisa simples. Então eles querem nos enganar, vêm com a repatriação, querem aprovar a resolução do 4%, e a partir daí eles vão ficar tranquilos e deixar a coisa acontecer. E nós vamos ser penalizados neste momento, que é fundamental que possamos reagir. Olha, já levei o projeto para dentro da Comissão de Desenvolvimento Regional, já apresentei projeto voto em separado, já obstruí todas as sessões que eu se propor votar essa matéria. Esta semana agora a repatriação vai entrar na pauta. Eu vou entrar com todo o kit obstrução em cima da sessão e nós vamos poder desmistificar essa tese. O governo federal não tem o direito de contaminar Goiás e desempregar 400 mil pessoas. Presidente José Alves, o governo sinaliza, e depois até o senador pode comentar também essa situação, com um fundo de compensação. A exemplo da Lei Candir, que o senhor conhece bem, para as importações, né? O que o senhor acha disso? Isso pode ser a solução para não ter prejuízo ou não? Uma coisa importante fazer para a população em geral é o seguinte: a reforma tributária que se fala desde 1994, na prática é um engodo. Estão enganando descaradamente a população, certo? Porque reforma tributária sem antes uma reforma administrativa e uma reforma fiscal para reduzir os custos não vai existir. Só vai existir aumento de tributação. Porque como é que você reduz primeiro a receita para depois reduzir a despesa, certo? A conta não fecha, ou seja, estão mentindo para a população. Por outro lado, não precisa acabar com o incentivo fiscal para acertar a guerra fiscal, certo? A Dial Brasil já vem trabalhando desde 2006 com uma proposta, certo, de reorganização das práticas, porque nós concordamos que alguns estados acabam concedendo incentivos fiscais em proporções muito altas e acaba não capitalizando para o Tesouro do Estado recursos que são importantes. Os governadores têm olhado o seguinte: olha, eu preciso gerar emprego para os trabalhadores, para os meus eleitores que estão aqui. Então, na hora que ele concede 100% daquilo que ela arrecada, ele resolve pelo menos o problema do eleitorado dele, dos trabalhadores, que são a grande parte da população do Brasil. Tá? Ou seja, nós não precisamos acabar com o ICMS para começar todo o rearranjo, certo? De novo. E os incentivos fiscais, o que eles propiciam na prática? Eles propiciam que as empresas possam operar, certo? Com preços menores e trabalhar exatamente a produção, o excedente de produção que elas fazem
certo? Para mandar para os outros estados. Goiás produz hoje, olhando 200 milhões de habitantes, e não 6 milhões. Essa equivocada reforma do ICMS que estão fazendo, estão olhando o seguinte, ó, Goiás vai produzir para 6 milhões, ou seja, nós vamos perder 194 presidente, milhões de em cima mercado. disso, eu quero até ouvir o senador Ronaldo Caiado, depois do Rodrigo também, quando a gente fala na unificação, de não seria bom unificar, colocar um imposto de 4% no Brasil inteiro, quem ganha e quem perde com isso, senador? Acho que quem perde somos nós, país. Por que São Paulo ganha com isso? Estados em desenvolvimento, porque ele tem toda uma infraestrutura, se beneficiou com dinheiro subsidiado do governo federal, montou todo um polo logístico de infraestrutura, tá certo? Uma arrecadação enorme. Os estados do sul têm uma estrutura muito maior do que nós na região do centro-oeste e do norte, tá certo? Então você tem todo um aparato, tá certo, que condicionou aquela região do país a ter um desenvolvimento maior. Com isso, desde a Constituição, desde o Constituinte Legislador, ele criou incentivos para essas regiões, os fundos constitucionais, para que nós atingíssemos uma condição de industrialização, de renda per capita, de PIB per capita, de índice de desenvolvimento humano semelhante, para que nós tivéssemos um Brasil que fosse no mínimo homogêneo. Agora, o importante que seja dito é que numa hora de crise como essa, não é momento de você fazer mais turbulência. Você pode propor uma reforma fiscal, uma reforma tributária, no momento que o Brasil está no melhor momento da sua economia. Nesta hora, sim, se todo mundo está ganhando, chamam-se todos e dizem, olha, agora vamos fazer parâmetros, vamos identificar o que pode ser feito, de critérios, tudo bem. Agora, você vê, é que quando o processo ele atinge, tá certo, o governo federal quer contaminar os estados. E quer usar os governadores agora como para-choque para ele poder fazer tudo isso. Como? O ministro da Fazenda diz o seguinte, todas as renegociações das dívidas dos estados, o ministro da Fazenda pediu vistas. Isso é para frear a participação dos governadores? Lógico. Ele pediu vistas de todas as renegociações de empréstimos dos governadores hoje, e disse, olha, eu sou que dou a palavra final, porque eu sou avalista, está todo sentado aqui até vocês aceitarem isso aí. Quer dizer, é um mecanismo, tá certo, de pressão inaceitável, inadmissível, porque isso vai criar um prejuízo para Goiás enorme. E o que eu estou dizendo aqui, eu disse na tribuna do Senado, falei, isso aí não é comportamento de um ministro da Fazenda. Se o Estado tem condição de renegociar a dívida ou de contrair empréstimo, que seja dada a ele essa condição. Rodrigo. Agora, não é usar isso, tá certo, como mecanismo de coação para os governadores terem que aceitar essa unificação da alíquota neste momento. Então, o que deve ficar bem claro também é que o governo federal quer concentrar toda a arrecadação na sua mão. Nas mãos dele. Os estados e municípios todos pedintes. Senador. E ele quer ter o controle, por que isso? Isso é um projeto de poder, de concentração da renda na União e todos os entes federados dependendo de pedir amém a presidente da República. Vamos ouvir o Rodrigo, saber do Rodrigo, né, Rodrigo? Como é que os trabalhadores estão acompanhando isso e o que eles estão fazendo e se mobilizando para poder evitar que isso tudo aconteça? Olhando a reportagem, eu vi que o governo vai perder 2 bilhões, mas o trabalhador vai perder o mais importante, sua carteira assinada. Nós não queremos que o trabalhador goiano vive de Bolsa Família. Nós queremos nossos empregos, a manutenção do nosso emprego que é mais importante. A continuidade da industrialização do nosso estado, as indústrias chegando e não indo embora. Então, os trabalhadores estão se mobilizando para fazer pressão no Congresso para isso não passar? Nós já tivemos lá no STF, juntamente com os empresários, o governador, lá com a ministra Rosa Weber, a gente fez o pedido, ela achou muito bonito da nossa parte, a classe política, a classe operária e os empresários também. Então, é uma luta de todos, né, pela manutenção dos nossos empregos. Pois é, eu queria saber, senador, qual que é o projeto que o senhor tem para isso? O projeto que nós temos, nós já apresentamos um projeto mostrando que pode ser feito exatamente um incentivo fiscal que não será qualificado como guerra. Isso tem que ser aprovado por contrato, tá certo? E o Congresso Nacional tem essa prerrogativa, definindo os parâmetros de PIB industrial. E aí sim, você vai poder buscar qual é a necessidade de cada estado de acordo com o momento em que ele vive, balancear aquilo que o José Alves colocou. Ou seja, não pode fazer de uma maneira irresponsável. Você passa a ter parâmetros, até o momento com que aquele estado será desmamado, ou seja, ele não poderá mais utilizar de incentivo fiscal. Entendeu? Quer dizer, é um projeto gradual. Os existentes, né? Isso pode ser feito. Agora, eu quero pedir ao Rodrigão, então, que já esteja essa semana agora, que eles já vão vir com a repatriação, que é a maneira de já envelopar
tá certo? Para vir com o ICMF na resolução. Então vocês já podem ocupar também as galerias lá a partir de terça-feira, porque já vai entrar na pauta exatamente a repatriação. Depois o projeto de resolução para unificar as alíquotas. Basta isso, não é não, Zé? Para criar um clima de pessimismo junto aos empresários. Os empresários dizem o seguinte, olha, se a resolução já passou da aprovação da alíquota de unificação, por que eu vou mais investir em Goiás? Quer dizer, já cria ainda mais, psicologicamente, na cabeça do empresário, uma retração ainda maior do que esse momento que ele está vivendo. Tá certo. Olha, você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia percebeu a gravidade dessa proposta do governo federal e é para isso que nós abrimos espaço aqui para os trabalhadores, para o senador Ronaldo Caiado, que representa a classe política, e também para o presidente da ADIAL Brasil, que representa os empresários. Abra o olho. Isso pode significar perda de emprego, perda de receita, um desastre para o estado de Goiás. Rodrigo Carvello, da Força Sindical, boa tarde, muito obrigado. Senador Ronaldo Caiado, muito obrigado ao senhor também. Presidente da ADIAL Brasil, José Alves, sucesso nessa batalha. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa